Vamos. Você não veio na aula passada? Eu estava trabalhando. Então, veja bem. Nós estamos falando sobre ligações químicas. Eu não estou falando sobre o que vai cair na prova, né? Vocês sabem que vai cair na prova. Já estamos gravando aqui, né? Vai cair na prova modelo atômico e tabela periódica. São assuntos muito simples. Muito, muito simples. E depois as provas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, porque é mais ligação química, E depois tem cálculo. Começa a cálculo e estequiometria. A gente está falando sobre ligações químicas e eu falei de um modelo de ligação que é a ligação iônica, um modelo mais simples, em que você tem uma interação entre dois átomos, onde um átomo tem a tendência a perder elétrons, o outro tem a tendência a ganhar elétrons, e por interações eletrostáticas eles formam ligações. E eu mostrei para vocês que nem sempre aquilo que é mostrado como representação de um composto iônico, como sendo uma ligação ou uma molécula, não se trata disso. Eu mostrei para vocês um composto sólido que é formado de um conjunto de átomos que se propaga no espaço e que essa propagação a gente tenta representar por aquilo que nós chamamos de retículo cristalino e que tem uma unidade mínima que se chama célula unitária ou célula unitária ou célula unitária ou célula unitária, que a partir dele eu consigo reproduzir esse retículo cristalino. Lembra disso? É uma forma de uma representação tridimensional, onde eu pego um cubo com uma representação espacial de pontos, ou seja, de bolinhas que representam o posicionamento espacial dos átomos, e aí eu pego aquele cubo e eu vou colocando esse cubo em direção x, y e z, ou seja, para cima e para os lados, para baixo, para frente e para trás. Eu crio um cubo maior e eu vou criando assim um sólido com interações de um composto iônico. Eu mostrei isso aí para vocês na aula passada. Vocês estão lembrados disso? Bem, eu comecei a falar sobre ligação, falamos sobre ligação iônica, e aí eu comecei a falar sobre ligação covalente. São 3 tipos de ligação: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Na ligação covalente, a diferença que você tem entre uma ligação com a ligação iônica é que na ligação covalente você tem interação entre 2 átomos cuja tendência deles é ganhar elétrons. Quando você tem a interação entre 2 átomos, onde um átomo tem tendência a perder elétrons, tendência significa menor afinidade eletrônica, melhor eletronegatividade, a tendência é ele perder elétrons para ficar com uma configuração de um gás nobre. Existem átomos que têm a tendência em ganhar elétrons. Quando existe essa interação entre os 2 átomos, você tem uma ligação iônica. Quando você tem interação entre 2 átomos cuja tendência é ambos ganhar elétrons, não dá para você ter interações eletrostáticas. A tendência dele é sempre ganhar elétrons. Então, eu mostrei para vocês que essa situação de 2 átomos que tem essa característica, quando eles vão se aproximando, quando os elétrons ou quando um átomo começa a sentir o efeito do outro átomo, começa a haver então essa interação entre os átomos para haver um compartilhamento de elétrons. Então, veja, não existe mais uma situação em que o elétron de um determinado átomo vai ficar mais próximo do núcleo do outro átomo, como é numa interação eletrostática, como é numa ligação iônica. O sódio ligado ao cloro, né, o NaCl, o elétron do sódio vai ficar mais próximo ao átomo do cloro. Por quê? Porque o cloro tem uma afinidade eletrônica maior do que o sódio. E aí fica tão próximo que o sódio já não sente mais esse elétron. Então você vai ter um sódio com uma carga positiva e um cloro com uma carga negativa. Você vai ter o cátion, sódio e um cloreto, ou o ânion cloreto. Tudo bem? Isso aí é uma ligação iônica, uma ligação eletrostática. Quando a gente está falando de ligações covalentes, nós temos compartilhamento de elétrons. Nós não temos dos 2 átomos um átomo que não vai sentir mais o elétron. Mas, mais para frente, vocês vão ver que nós vamos ter átomos que vão sentir um elétron um pouco mais distante. Que elétron? Elétron de valência. Sempre estamos falando dos elétrons de valência. Bem, o que nós... Professor, por exemplo, essa ligação desses átomos forma um novo elemento. Pode formar um novo elemento. A ligação elemento, substância. Átomos, no caso, então, a ligação de hidrogênio com hidrogênio para formar um hélio. Como que é? A
a ligação de 2 hidrogênios para formar um hélio. Hélio? Como que 2 quatro- hidrogênios se ligam para formar um hélio? Então, é isso que eu queria saber. Se seria... Hélio é hélio. Aham. Se 2 hidrogênios por um átomo só, né, eles fizessem uma ligação covalente, ele ficaria... Não, é hidrogênio com hidrogênio. Ligou, fez uma molécula de hidrogênio. Átomo com átomo formou uma molécula. Entendi. Não hélio é hélio. É outro elemento. Beleza? Eu achava que seria isso, no caso. Não é o hidrogênio com outro hidrogênio, aí virou hélio. Não é isso. Não vai confundir com o que eu falei que a gente está falando de átomo. Eu não estou falando de núcleo, que emite uma partícula alfa que é um átomo de hélio. Não é isso, hein? Beleza? Não confunda, não. Átomo de hidrogênio com átomo de hidrogênio liga, vai formar uma molécula de hidrogênio. 2 átomos se ligam pelo compartilhamento de elétrons e formam uma molécula. Cloreto de sódio não é molécula. Porque molécula a gente dá esse nome de molécula para substâncias que são formadas a partir de ligações covalentes. Beleza? Tudo bem? Uma depende da outra, no caso, né? Não entendi. No caso, a ligação covalente uma depende da outra. Então, Depende do... aglomerada ali, né? Isso. Então, assim, a gente parou numa forma de nós representarmos essas ligações covalentes. O Lewis, e eu mostrei isso para vocês, que o Lewis criou um modelo de representação dessas ligações. Nós vimos as ligações iônicas, uma maneira de nós representarmos as ligações iônicas, que não é nada difícil. A gente pega o elemento químico e coloca em torno do elemento os elétrons de valência, só isso. Se o elemento químico perder um elétron, você vai colocar um elétron, né? Você coloca o sinal mais. Se for um ânion, ele ganhou um elétron, você vai colocar o sinal menos, mas você tem que usar o colchete antes, em torno do elemento químico. Você coloca o número de elétrons, menos um elétron, porque, aliás, com mais um elétron, se ele ganhar um elétron, coloca um colchete e coloca um sinal do lado de fora. Se for 2 elétrons, são 2 cargas negativas, então 2 menos. Se for 3 elétrons, ele ganhou 3 menos, e assim por diante. E você vai colocar esse número de elétrons a mais lá em torno do elemento químico. Isso é para ligações iônicas. Para ligações covalentes, o que o Lewis fez, ele fez uma separação. Ou seja, tem elétrons que você vai compartilhar e vão ficar entre os átomos, como vocês estão vendo aqui. Entre os átomos, e tem elétrons que não são compartilhados, que vão ficar em torno dos átomos. Então, a primeira coisa é saber o seguinte: numa representação de Lewis, você vai ter elétrons compartilhados que estão entre os átomos e elétrons não compartilhados, que estão fora do centro entre os átomos. Beleza? Tudo bem? Bem, como que a gente escreve uma estrutura de Lewis para uma molécula? Para que a gente não sofra. A gente tem uma sequência para a gente não sofrer. E isso aqui é longo, porque você constrói a estrutura de Lewis e você precisa descobrir, porque você pode escrever várias estruturas. Várias. Primeira coisa é a gente fazer esse inventário do número de elétrons da camada de valência. Então significa que a gente precisa fazer distribuição eletrônica. Então veja bem, como que eu vou construir uma estrutura de Lewis para o NH3? São 2 elementos químicos só, o nitrogênio e o hidrogênio. Vou fazer uma distribuição eletrônica de ambos. O nitrogênio, aqui ele tem o número atômico igual a 7. Você vai fazer a distribuição eletrônica de 7 elétrons, porque são 7 prótons, são 7 elétrons. Um S2, 2S2, 2P3. A camada de valência tem 5 elétrons. Então são esses 5 elétrons que nós vamos usar para usar lá na estrutura de Lewis. Beleza? Depois, eu tenho que ver o número de nitrogênios que existe. A molécula só tem um nitrogênio. Então, eu vou contabilizar apenas 5 elétrons. Depois, hidrogênio. Eu tenho o número de prótons. Um próton só do hidrogênio. Então, eu contabilizo um elétron de valência, porque um próton vai ter um elétron. E aí eu vejo na molécula quantos átomos de hidrogênio existem. Existem 3 átomos de hidrogênio. E aí eu vou pegar esse um elétron, que é da camada de valência, vezes 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou ter 3 elétrons. E no total eu vou ter 8 elétrons. Mas o que é esse total de elétrons? É o total de elétrons de valência que eu preciso distribuir em torno dos elementos químicos. O que é regra? Não é a regra do octeto, né? Já vamos chegar, é a regra do octeto.
Nós temos que distribuir esses elétrons, compartilhar esses elétrons. E a ideia é que, durante esse compartilhamento, os elementos químicos se aproximem de uma distribuição eletrônica dos gases nobres, que tem o quê? 8 elétrons na camada de valência. É uma característica deles, com exceção do hélio, que tem 2. Então, se você contar aqui, vocês verão que existem 8 elétrons. Existe um compartilhamento aqui de um par de elétrons entre o hidrogênio e o nitrogênio, um outro aqui, e outro par não compartilhado. Pode contabilizar que o nitrogênio tem 8 elétrons, passou a ter 8 elétrons, e o hidrogênio 2 elétrons. O hidrogênio está parecido com o número de elétrons do hélio, e o nitrogênio com o número de elétrons dos gases nobres, com 8 elétrons. Tudo bem? Professor, aí não tem camada mais externa, as duas... Camada de valência. De valência. De valência. Camada de valência é todos os elétrons da camada de valência. A camada de valência a gente mede por onde? Pelo número quântico principal, ou seja, esse número aqui. Se eu tivesse elétrons numa outra camada, porque esse número está indicando a camada, o número arábico aqui, né? O 2, está indicando a camada. Eu tenho a camada 1, a camada 2, se eu tivesse aqui a camada 3, a camada de valência não seria 2, seria 3. Beleza? E aí eu iria levar em consideração o número de elétrons que estão na camada de valência. Tudo bem? Bem, 8 elétrons, eu distribuí 8 elétrons. Isso daqui é uma estrutura de Lewis. Beleza? Difícil isso? Bem, vamos piorar. NH4+, amônio. Veja que eu aumentei um átomo de hidrogênio e agora tem uma carga positiva. Como que você vai fazer isso, a estrutura? Novamente, faça a distribuição. Faça a distribuição. Faça a distribuição eletrônica. Faça a distribuição eletrônica do nitrogênio. Veja que a distribuição é a mesma. A mesma. Veja que eu não tirei a carga. Uma carga positiva significa que você perdeu um elétron. Eu não tirei esse elétron de ninguém. Só estou contabilizando o número de elétrons do átomo neutro. Então, eu coloquei o átomo de nitrogênio, número de prótons tem que ser o mesmo número de elétrons, fiz a distribuição eletrônica, achei a camada de valência. Estou considerando o número de elétrons da camada de valência. São 5 elétrons, está aqui, ó, 5 elétrons. Só tem um átomo de nitrogênio, então é 5 vezes 1, são 5 elétrons. Aí o hidrogênio tem um número de prótons igual a 1. Se tem um número de prótons igual a 1, significa que só tem um elétron. Aí a distribuição só pode ser um S1. Então a camada de valência é essa aqui, com um elétron. Só que na molécula tem 4 átomos de hidrogênio. 1 vezes 4 átomos, 4 elétrons. Só que eu tenho que lembrar que tem uma carga positiva. Então eu tenho que tirar um elétron. Eu conto aqui, ó, são 9 elétrons, menos um elétron da carga, porque tem carga positiva, uma carga, são 8 elétrons. Se fosse 2 cargas positivas, eu não ia tirar um elétron, ia tirar 2 elétrons. Se fosse 3 cargas positivas, eu não ia tirar um elétron, ia tirar 3. E assim sucessivamente. Tudo bem aí? Aí eu estou somando o total de elétrons. Eu tenho que distribuir esses elétrons em torno do átomo central. Veja que eu distribuí aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons. O nitrogênio continua com 8 elétrons, o hidrogênio continua com 2 elétrons e entre colchetes eu coloquei o sinal mais. Essa é a estrutura de Lewis de um composto, de uma substância catiônica. Alguma dúvida nisso? É porque é bom. É que o pessoal vê meu. Eu queria que ele visse a cara de vocês. Eu pergunto, tudo bem? Vocês estão entendendo? Até que passaram legal. Professor, volta no outro slide, por favor. Só pra mim. Você não percebeu a diferença? Percebi por causa que Aqui tem 3 hidrogênios. E tem um par sozinho. Tá vendo aqui, ó? O par sozinho aqui, ó. Aqui não tem par sozinho. 4 hidrogênios. E tem carga positiva. E tem carga positiva. Era essa que eu estava tentando entender. Beleza aí? Vamos piorar. Nós podemos ter, veja que até agora eu mostrei um compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, mas podemos ter o compartilhamento de 2
ou até 3 pares de elétrons entre 2 átomos. Eu vou repetir de novo. Eu estou mostrando até agora compartilhamento de um par por 2 átomos. Beleza? Ó, um par, ou seja, 2 elétrons entre 2 átomos. Mas nós podemos ter o compartilhamento de até 3 pares. 3 pares significa 6 elétrons. Beleza? E aí, um exemplo de compartilhamento de até 2 pares. O etileno ou eteno. É essa substância aqui. Ah, como que faz a distribuição eletrônica? Primeiro eu só estou mostrando a distribuição eletrônica. Depois a gente vai ter uma regra para ver se a gente identifica quando vai ser ligação simples, quando vai ser ligação dupla, para ninguém morrer. Beleza? Tem forma que ajuda a gente a escrever. Por enquanto eu só estou mostrando só. Então, não fique nervosos. É porque cada um ali elemento pode doar até quantos elétrons? Compartilhar, você está falando. Vamos ver aqui. Então, veja, o etileno, como que a gente vai? A gente tem que fazer o levantamento do total de elétrons a camada de valência. No etileno, você tem 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Então, você tem o carbono, que tem o número de prótons igual a 6, 6 prótons, 6 elétrons. Faça a distribuição eletrônica, vai ser essa aqui. Quantos elétrons de valência? 4 elétrons de valência. Só que eu tenho 2 átomos. 4 vezes 2 átomos, 8 elétrons. Beleza? Pelo número de átomos de carbono e o total de elétrons de valência do átomo de carbono. Você tem que fazer primeiro a distribuição eletrônica. Aí você tem que identificar a camada de valência. A camada de valência é identificada pelo número. Depois você tem que encontrar o número de elétrons de valência. É só somar o número de elétrons. 2 mais 2 são 4 elétrons. São 4 elétrons num átomo de carbono. Só que a molécula tem 2 átomos de carbono. Então você vai multiplicar 4 vezes 2, 8 elétrons. Aí o número de hidrogênios. Nós temos um próton, um número atômico igual a 1, significa que você tem um próton. Se tem um próton, você tem um elétron. Faça a distribuição eletrônica, vai ter só essa camada de valência. E aí você vai verificar o seguinte, isso aqui é a distribuição eletrônica de um átomo de hidrogênio, mas a molécula tem 4. Um elétron vezes 4 átomos de hidrogênio são 4 elétrons. 8 mais 4, 12 elétrons. O que eu estou determinando aqui? Eu estou encontrando o total de o total de elétrons de valência que eu vou distribuir. É isso que eu estou encontrando, porque a estrutura de Lewis ela é definida pelo número de elétrons de valência dos elementos químicos que estão se ligando. Beleza? Tudo bem? A nomenclatura ali seria H4, C2. C2H4. C2H4. É. Aí, veja bem, eu vou distribuir esses 12 elétrons. Vou distribuir. Cada risquinho desse equivale ao compartilhamento de 2 elétrons. Você tem 2 risquinhos aqui, é uma ligação covalente, dupla, é uma ligação dupla. Então aqui eu tenho 4 elétrons, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 2, 12 elétrons. É uma representação de estrutura de Lewis. Vou repetir de novo, aqui no meio tem 4 elétrons, cada risquinho tem 2 elétrons. 4 elétrons com mais 4 aqui, porque tem 2 aqui e 2 aqui. 8, com mais 2 e mais 2 aqui, ou seja, mais 4, 12 elétrons. Tudo bem? Naquele primeiro exemplo que você deu do NH4, você trouxe a fórmula molecular também? Molecular não, estrutural. Não. Não, mas fica um... Vamos ver a geometria. Fica o nitrogênio. Os 4... Ele é tetraédrico. 3 átomos de hidrogênio embaixo e em cima. Com um ângulo de 109 graus. Tetraédrico. Tá mais pra frente isso. Aqui, ó. Que eu tô falando aqui, tá? Então, aí vem a questão seguinte. O que é essa regra do octeto? Geralmente, como eu disse, os átomos que têm tendência a perder elétrons... Desculpe. Os átomos que têm tendência a ganhar elétrons, quando eles estão interagindo entre si, a ganhar elétrons, eles vão compartilhar e a tendência deles é apresentar configurações próximas a de gases nobres. E que tem a camada de valência preenchida com 8 elétrons. Isso daí deu o nome a essa regra de regra do octeto. Então, quando você está fazendo esse compartilhamento, você,
Com exceção do hidrogênio, que tende a se aproximar à configuração do hélio, ficando com 2 elétrons na camada de valência, os demais são sempre 8 elétrons. Beleza? Então você vai distribuir os elétrons de tal maneira que os átomos vão ficar com 8 elétrons. Tudo bem? 8 elétrons, ó. Pode contar quantos átomos o nitrogênio tem aqui em torno dele. 8 elétrons. Quantos átomos esse carbono aqui tem em torno dele? Conta aí. Cada risquinho tem 2 elétrons. Então, 8 elétrons. E esse aqui? Número de elétrons. Número de elétrons em torno do átomo de carbono. 8. Cada risquinho tem 2. Cada risquinho tem 2 elétrons. a gente tinha falado. Falou, mas que eu mudei o átomo. Tudo bem? 8 elétrons. O etileno, desculpe, o acetileno, que é o etino, 3 ligações. 3 é uma ligação tripla, né? 3 ligações. Como que a gente faz isso? Idem. Você pega o carbono, acha o número de próton do carbono, distribui o número de elétrons. Veja que eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Se eu tenho 4 elétrons na camada de valência, eu vou multiplicar pelo total de átomos de carbono que eu tenho. 2 átomos de carbono são 8 elétrons. Aí eu pego também o átomo de hidrogênio. Faço a distribuição eletrônica. Só tem 1 elétron na camada de valência. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Aqui está errado. Não, aqui é etileno. Aqui tá certo. É que lá estava etileno. O acetileno aqui. 1 elétron de valência vezes 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio. São 2 elétrons. Aí eu vou somar 8 com mais 2, 10 elétrons. Você tem que distribuir 10 elétrons em torno dos átomos de tal maneira que os átomos tenham 8 elétrons. Exceção o hidrogênio. Então você pode verificar o átomo de carbono aqui. Eu tenho 4 risquinhos, beleza? Cada risquinho corresponde a 2 elétrons. Quantos átomos você tem aí em torno? 4. 1, 2, 3, 4. Em torno do átomo do carbono. Pergunta, quantos elétrons estão em torno do átomo de carbono? 8. É a regra do octeto. Passo para o outro átomo de carbono. Quantos risquinhos tem em torno dele? 4. Cada risquinho corresponde a 2 elétrons. 8. Aqui, ó. Eu também estou procurando. Tô vendo 3 e aí mais um aqui, 4. Isso. Não. Não. Calma aí, eu vou colocar aqui. Eu estou fazendo a pergunta seguinte. Quantos elétrons existem em torno do átomo de carbono? Sim. Cada risquinho que está em torno do átomo de carbono corresponde a 2 elétrons. Sim. Eu tenho 1 risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, 4 risquinhos. Aonde Cada tá? risquinho. Só tô Aqui, três gente. ali, né? Gente, prende um lado e um do outro. Gente, pelo amor de Deus, olha aqui que eu tô mostrando. Olha o vermelhinho, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4. Por isso que eu te falei que é 3 É, 4, em torno. Agora do outro. Mas eu estou falando em torno. Em torno do ar. Em torno é em torno. Em torno. Não, mas o senhor tava seguindo pra cima de. Cadê o quarto? Em torno. 1, 2, 3, 4. E aí no outro também, ó. 1, 2, 3, 4. Cada risquinho equivale a 2 elétrons. Então tem 8 elétrons no átomo de carbono. Então, em torno do átomo de carbono, não em torno dos átomos. Não, em torno de cada átomo vão ter 8 elétrons. Com exceção do hidrogênio. E o hélio já tem 2 elétrons, é um gás nobre. Qual que é a dúvida? Obrigado pela pergunta, viu? Qual que é a dúvida? Só, professor, porque ele tem 10 elétrons. Como tá? 2, 4, 6, 8, 10. Viu? Não, ela não captou não, professor. Olha aqui, olha. Vou contar. Não, 2. Mas aí, quando a gente vai falar em questão do carbono ali, se é 8, a regra do octeto, tem 6 passando no meio, só que Estão o hidrogênio compartilhados. ali, isso aí, o hidrogênio da ponta não está compartilhando com outro carbono. Qual? Explica melhor o que você está Tem falando. 2C ali, né? Sim. 2C. Tá passando 6 ali no meio. Não tá passando, mas ele tá lá. Tá lá. Não, é o linguajar,
Só pra entender. Pode falar, pode falar. Tem 6 ali no meio. Aham. E tem aqui o 2 ali Aqui. do lado que tá fazendo junção só com um 6. Isso. Então, eu acho que é disso aí que ela tá falando. Mas completo, você não Porque fez a pergunta. No total tem 10, ok. Mas só tem ali completa os 8. Isso, é isso. Aí. É Aquele hidrogênio, cada ponta aqui, não faz conexão com o carbono, cada outra ponta. Não faz. Então. Esse hidrogênio. Você Esse. perde dois, porque não tem os 8, ó. Vocês fazem Dois, eu três entendi. no meio, com mais um na lateral. Pra poder, assim, vocês se localizarem, fixa o olhar num átomo. Tem que fixar o olhar no átomo. E não na ligação, no átomo. Se você está fixando aqui nesse átomo, você tem que ver quantos elétrons estão em torno. Olha ali, ó. Você tem que fixar o elétron, fixa o olhar num átomo e depois, a depender do átomo que você está fixando, qual que é a quantidade de elétrons que está em torno daquele átomo. Ah, tá. Agora eu entendi o que o senhor falou. Entendeu? Porque Agora eu peguei. quando ele pergunta de um Tinha átomo, ele está quatro, perguntando mas do o átomo de todo lá. daquele- Não, você tem que fixar no átomo. Separado. Separar um do outro. Se eu olhar para esse átomo, eu tenho que fixar nesse. Ah, mas professor, você está contando duas vezes. Veja bem, quando eles compartilham elétrons, significa que esse par de elétrons estão sendo compartilhados dos dois átomos. Então eu vou contar duas vezes sim. Entendeu? É que eu tava fazendo a leitura A regra do que na molécula serve inteira. pra... Não, tem que olhar para um átomo. É isso que eu tenho perguntado, sua regra do que tem, então é pro átomo, não pra molécula. Para o átomo. Entendi. Para o átomo. Só que nada é. Assim, isso daí é uma regra geral. Só que, infelizmente, na química, toda regra tem sua exceção. Então, nós vamos ter elementos químicos que fogem à regra do octeto. Então, a regra do octeto não funciona sempre para todos os átomos. Dá uma olhadinha aqui, olha. Isso aqui eu já falei. Olha essa situação aqui, ó. Conta quantos elétrons tem em torno do fósforo, o pêlio. Quantos elétrons? Conta aí. 10. Percebe? Eu acabei de falar para vocês que os elementos químicos unem-se para que possa adquirir a configuração de um gás nobre atingindo 8 elétrons na camada de valência, não foi? Só que existem elementos químicos que conseguem ter uma expansão dessa camada de valência. O que é uma expansão da camada de valência? Dá uma olhada, vamos fazer, primeiro, né? Vamos construir uma estrutura de Lewis para esse componente aqui, ó, PCl5, pentacloreto de fósforo. O que você vai fazer? Chorar? Não. Tu vai pegar cada elemento químico e vai fazer a distribuição eletrônica. O que você vai fazer primeiro? Achar o número atômico de cada elemento químico. Vai na tabela periódica, está o número atômico. Depois, faça a distribuição eletrônica. Está aqui, ó. A distribuição eletrônica. Depois, acha a camada de valência. Camada de valência é aquele que tem o maior número. Aqui a camada de valência é 3, aqui também. Aí você acha o número de elétrons da camada de valência. 5 elétrons aqui, 7 elétrons aqui. Vocês conseguem, pelo menos, achar o número de elétrons de valência? Sim. Isso aí, com certeza. Beleza. Aí, veja. Quantos átomos de fósforo tem na molécula? Isso, um átomo. Um átomo de fósforo. 5 cloro. E 5 de cloro. Tá aqui, ó, na molécula. Entendi já. Aí, então veja, se eu tenho 5 elétrons na camada de valência vezes um átomo de fósforo, eu vou ficar com 5 elétrons. 5 elétrons que eu vou ter que compartilhar. Ou eu vou ter que distribuir. Não compartilhar, vou ter que distribuir em torno dos átomos. Depois, o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência, mas eu tenho quantos átomos de cloro na molécula? Átomos, eu estou falando de elétrons, átomos. 5 átomos. 7 elétrons que tem um átomo vezes 5 átomos, 35 elétrons. 35 mais 5 significa 40 elétrons. Tem carga a molécula? Não. Nem positivo nem negativo. Então não vou ter que nem que tirar elétrons e nem tirar elétrons e nem colocar elétrons. Beleza? Eu tenho que distribuir 40 elétrons. O que define essa carga que eu tenho que tirar ou não? Se a molécula tiver com uma carga positiva ou negativa. Lá em cima. É, mas não tem nada. E o cátion, Não tem nada. Então, o fósforo é exceção também? O fósforo é... Então vamos continuar. Eu preciso distribuir os elétrons. Veja bem como funciona. Eu preciso distribuir os elétrons. Se eu não falasse nada para vocês,
nada sobre a regra do octeto, muito possivelmente vocês teriam feito uma estrutura como essa aqui. Muito possivelmente. Por quê? Porque vocês vão ter que distribuir 40. Quando você distribui 40, você veja bem, eu distribuí 40. Conta aí quantos elétrons tem em torno de um átomo deste cloro aqui, ó. Quantos elétrons tem em torno desse átomo de cloro? 8. E desse aqui? E desse aqui? Todos eles têm 8. Todos eles, menos o fósforo, que tem 10 elétrons. Por que que o fósforo tem 10 e não tem 8? Porque o fósforo, a camada de valência do fósforo é na terceira, no N igual a 3. A camada 3 cabe um orbital D. Cabe um orbital D. Então, veja, ele tem... essa camada de valência não está preenchida. Como ele possui um orbital D, esse orbital D pode ser preenchido. E aí... Tá, poderia também. Entenderam aí? Então, essa expansão que fala da camada... Porque, veja bem, o fósforo, a camada de valência dele é isso aqui. Elétrons no orbital sp. Quando fala expansão é porque a gente está falando que elétrons, a gente vai ter um nome para isso. Isso daí chama-se hibridização. A gente vai ver depois isso. Hibridiza, você mistura orbitais s com orbitais p e orbitais d, formando um único orbital. Mas eu só estou falando que nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu só estou falando que aqui eu tenho o orbital s e o orbital p, que os elétrons que estão aqui no orbital s e orbital p, alguns desses elétrons vão ocupar orbitais d de dado. Então eu vou ter um elétron apenas no orbital s, um elétron em cada um dos orbitais p, eu tenho 3 orbitais p, então aqui já tem 3, e eu vou pegar um elétron que está nesse orbital s e vou colocar no orbital d de dado. É uma expansão. Então, quando a gente tiver elétrons ou elementos que têm a camada de valência que abrangem mais, igual 3... É possível sim que ele faça essa expansão da, nuvem, da camada de valência. Ô, professor, vamos lá. A regra, né, que você falou que... Geral, é. Beleza, a regra é do... Isso. Vai ter exceções. Eu entendi lá que o 5 e tal, do cloro, 35 ali, o 40, mas esses 40 aí tem que distribuir 40. Aí, então, veja bem. O 40 vem da onde agora? Então, 40 elétrons você tem que distribuir em torno desses átomos. Então, Perceba- esses cloros todos tem, juntando tudo tem 40. 40. Podemos contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui dentro, aqui, ó, tem 10 elétrons. Aí eu vou contar só aqui de um cloro. 2, 4, 6. Eu não contei outro que eu já tinha contado, né? 6. Então, aqui tem 6, 12, 18, 24. 24 com mais 6, né? Não é? 30. 30 mais 10 no meio, 40. Beleza? Então, veja. Agora, presta atenção no seguinte. Quantos elétrons estão sendo compartilhados entre o fósforo... Olha ali na estrutura. Entre o fósforo e este cloro. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? 2. Somente 2. Mas Quantos- o 10 aí que você estava falando? Em volta do Em fósforo. volta do fósforo. Porque, de qualquer forma, tinha que distribuir 40. Então, Diz- é independente ali, mesmo que a regra... não vai, a regra não se aplica nesse caso. Tinha que distribuir 40, então... de Vai ter qualquer forma, elétrons- Se ficasse 12 ali, por exemplo, ou não tem Se como- ficasse 12, mas os átomos de cloro ficassem com 8. Beleza. Ah, tá, porque a gente está estabilizando o cloro. Não tá estabilizando... O cloro e o fósforo. Porque o fósforo também tem orbital D. Eu não entendi. Onde entra esse orbital? Aqui, ó. Na distribuição. Calma aí. Que é 3S2, 3PC. Calma aí que eu vou mostrar pra ela. 3D10. Sim, Tá. mas não parou, não. Parou, então. Mas ainda cabe. Mas ainda cabe, então. É isso que o orbital, a camada 3... Estabilizou no piso. Ah, eu entendi. É aquilo que o menino explicou pra gente. É uma que ainda pode receber. Isso. Que ele não tá completo. Isso, exatamente. Você tem na camada 3 um orbital S, um orbital P de pato e um orbital D de dado. Se fosse 3D10 ali, pronto. Aí Pronto. acaba. Aí sim. Sim, eu captei. Entendeu? Agora, tem que entender que aqui você tem elétrons. Aqui você tem elétrons que estão
não estão sendo compartilhados. Então, onde eu estou com o laser aqui não está sendo compartilhado, aqui não está sendo compartilhado, aqui não está sendo compartilhado. Agora, aqui está. Então, isso vocês precisam saber. Vocês precisam identificar. Então, o cloro tem um par que está sendo compartilhado e 3 não compartilhados. Beleza? Consegue identificar isso? Quero só ver. Hein? Para complicar um pouquinho mais, existem alguns elementos que nem... veja bem, tem elementos que não seguem a regra do octeto para mais. Existem elementos químicos que não seguem a regra do octeto para menos. Eu mostrei para mais, agora eu vou mostrar para menos. Você tem aqui o boro. Mas é só o boro ainda. É só o boro. Mas é o exemplo. O boro, ele tem o próton igual a 5. O número atômico igual a 5, significa que tem 5 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p1. Com o número... Bem, camada de valência igual a 2 e número de elétrons de valência igual a 3. Todo mundo consegue identificar isso? Sim. A molécula é essa aqui, BF3. Tem apenas um átomo de boro. Então, significa que eu só vou ter 3 elétrons de valência. Perceba que esse 3 elétrons de valência é de um átomo de boro. Se eu tivesse 2 átomos de boro, eu teria que multiplicar esses 3 elétrons por 2. E aí eu iria contabilizar 6 elétrons. Beleza? Depois, flúor. Eu tenho 3 átomos de flúor. 3 átomos de flúor. Cada átomo de flúor possui 9 elétrons, porque ele possui 9 prótons. Faça a distribuição eletrônica, você vai ver que na camada de valência, que é 2, tem 7 elétrons. 7 elétrons, mas eu tenho quantos átomos de flúor? 3. Então, vamos pegar 7 elétrons vezes 3. 21 elétrons. A molécula tem carga? Não tem. Aí eu vou contar. 21 mais 3, 24 elétrons. Eu tenho que distribuir 24 elétrons. Distribuir. Veja. Aqui existe uma possibilidade de distribuição. Perceba o seguinte. Vamos ver se tem 24 elétrons. 2, 4, 6. Contei só no meio aqui, hein? 2, 4, 6. 6 no meio. Depois aqui fora. 2, 4, 6. Então eu tenho 6, 12, 18. No meio mais 6, 24. 24 elétrons. Beleza? Perceba o seguinte. O boro está com 8 elétrons em torno dele? Não. Ele não está seguindo a regra do octeto. Essa substância aqui, o boro, tem um orbital vazio. Essa substância é altamente reativa. Ela interage com qualquer coisa, porque ela está faltando 2 elétrons. O flúor está com 8 elétrons. Beleza? Então, essa substância BF3 é uma substância que reage com qualquer coisa. Aquilo que qualquer coisa, pode dizer, qualquer coisa que tenha elétrons para doar. Tudo bem? Agora é o seguinte. Você pode ter... Vou mostrar aqui. Isso aqui é uma estrutura da hidrazina. N2H4. Porque a pergunta é como que você vai escolher... Porque vocês, cada um pode desenhar a estrutura de Lewis e chegar numa estrutura de Lewis diferente. Às vezes é possível você escrever 1, 2, 3 estruturas, 4 estruturas. Qual que é a melhor estrutura? Aí que mora o negócio. Porque aí começa a dar nó na cabeça. Um aluno vem e mostra, eu fiz assim, ó. Aí o outro vem, eu fiz assado. Pode acontecer isso. É uma maneira de você representar uma molécula. Agora, qual que é a estrutura melhor? Então eu vou mostrar para vocês como que você escolhe a estrutura melhor. Beleza? Geometria, né? Oi? É geometria muito. Ainda não. Ainda não. Mas eu tenho... É que a gente segue, geralmente, da geometria. Né? É que quem viu e lembra da geometria, escolhe já. É rápido. Mas quem não viu, tem jeito da gente escolher sem saber geometria. Então veja bem, hidrazina. Nitrogênio, número atômico 7. Faça a distribuição dos 7 elétrons. Veja, a camada de valência é 2. O número de elétrons de valência é 5. Por quê? Porque é 3 mais 2. 5. 5 elétrons. Tem quantos átomos de nitrogênio na molécula? 2 átomos, ó. 2 átomos de nitrogênio. 5 elétrons vezes 2 átomos de nitrogênio, 10 elétrons. Depois eu tenho hidrogênio, 1s1, porque só tem um elétron. E aí a camada de valência é aqui no N igual a 1. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula? 4. Aqui, ó.
1 elétron de valência vezes 4 átomos de hidrogênio, 4 elétrons. 10 mais 4, 14 elétrons. Tudo bem? Eu preciso distribuir 14 elétrons. Aqui eu tenho exemplos de distribuição de 14 elétrons. Aqui é um jeito, aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Ó, tem 8 átomos, 8 elétrons no átomo de nitrogênio. E no átomo de hidrogênio tem 2, 2. Beleza? Quando eu venho aqui no nitrogênio, novamente, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons. E cada átomo de hidrogênio, 2 elétrons. Veja que essa estrutura é semelhante a essa, que é semelhante a essa, semelhante a essa. E aí vocês poderiam perguntar para mim, aí, professor, qual que é a melhor? Qual é a melhor? Beleza? Poderia ter essa situação. Qual que é a melhor? Primeira coisa para se descobrir qual que é a melhor. Primeira coisa, saber o que é carga formal. Carga formal é uma carga de um átomo considerando que os elétrons que o átomo está compartilhando, ele está sendo compartilhado de maneira igual com todos os átomos. Por que isso parece... Ah, professor, mas isso aí não é normal? Não, não é normal. Por que não é normal? Porque os átomos, cada átomo tem uma característica de puxar o elétron mais para si. E isso está associado com o quê? Com um negócio que chama eletronegatividade. Existem alguns átomos que são mais eletronegativos do que outros. Se um átomo é mais eletronegativo do que o outro, ele vai puxar desse par que está compartilhado, ele vai puxar mais o elétron para si do que o outro átomo. Beleza? Só que quando a gente trabalha na carga formal, a gente não leva em consideração isso. A gente leva como se todos os átomos tivessem a mesma atração pelo o par de elétrons. Beleza? Então eu já estou falando para vocês, os átomos não, eles compartilham elétrons. Estão compartilhando elétrons, mas existem átomos que têm mais energia para puxar o elétron, maior eletronegatividade. Os pares compartilhados vão estar mais próximos de um elétron do que outro. Mais próximo de um átomo do que de outro. Não chega a ponto de arrancar o elétron, como é na ligação iônica. Mas você vai ter um negócio que se chama polaridade, que a gente vai ver para frente. Ou seja, uma molécula pode ter polaridade. Ela pode ser de um lado um polo mais negativo e do outro mais negativo, mais positivo. Aqui nós estamos considerando que é igual. Pode colocar hidrogênio ligado com cloro, porque cloro é mais eletronegativo do que hidrogênio. Pode colocar carbono com cloro é mais eletronegativo. É como se fosse tudo igual. Beleza? Qual que é a fórmula da carga formal do átomo? Você vai pegar esse V representa o total de elétrons do átomo, total número de elétrons de valência do átomo, menos esse L é o número de elétrons presentes como pares isolados. Então, é o número de elétrons isolados. E depois, nós vamos pegar o número de elétrons compartilhados. Então, você pega o número total de elétrons que estavam presentes no átomo neutro e subtrai, após você fazer a sua estrutura, isso aí eu já vou mostrar para vocês. Vocês olham para o átomo. Vocês vão olhar para o átomo. Para cada átomo vai ter uma carga formal. Você olha para o átomo, carbono, aqui, por exemplo, no nitrogênio. Você olha aqui para esse nitrogênio onde o laser está. Você olha para o nitrogênio. E nesse nitrogênio você vai ver, primeiro, um átomo de nitrogênio, quantos elétrons de valência... Não aqui. Ele isolado. Quantos elétrons de valência o átomo de nitrogênio tem? Está aqui em cima. 5 elétrons. 5 elétrons. Aí você vai subtrair o número de elétrons que estão sendo compartilhados. Compartilhados significa compartilhar com outro elemento químico. Aqui está sendo compartilhado 2, 4, 6 elétrons. Estão sendo compartilhados. E lá, você vai ver que na fórmula, esses números de elétrons compartilhados se divide por 2. Professor, por que tem que dividir por 2? Porque está sendo dividido por 2 átomos. Então você tem que levar em consideração isso. E tem que subtrair o número de elétrons isolados, que não estão sendo compartilhados. Aqui eu tenho um par, 2 elétrons. Então a conta aqui, por exemplo, seria 5 aqui para esse nitrogênio. A carga formal... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo escrever. Para obter a carga formal, professor, é isso aí? A carga... Só um minutinho. Para esse nitrogênio eu só estou fazendo agora. Para esse nitrogênio. Só um minutinho, você já perguntou, só um minutinho. Esse nitrogênio, só para esse nitrogênio.
eu vou ter que pegar o número de elétrons dele isolado. Tá aqui em cima, ó, o número de elétrons da camada de valência. 5 elétrons. 5 elétrons. Menos o número de elétrons que estão sendo... o número de elétrons isolados. Isolado significa que não está sendo compartilhado. Esse aqui só tem 2 elétrons. Menos 2 elétrons. Beleza? Menos 2 elétrons. Olhando aqui para o nitrogênio. Número de elétrons que estão sendo compartilhados dividido por 2. Porque tem que dividir por 2. 2, 4, 6. Menos 6 dividido por 2. Ô, meu filho, não faça isso comigo. 6 dividido por 2. Quanto que vai dar essa conta? 0. 6 dividido por 2. Ah, não tô vendo, não. Achei que era só 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 2, menos 3, 0. Então, a carga formal desse nitrogênio aqui, ó, 0. Ah, e do hidrogênio? Vou fazer esse hidrogênio aqui, ó. Vou fazer esse hidrogênio aqui, ó. Esse. Esse número define o que, professor? Já vou falar, já. Hidrogênio. Carga formal de hidrogênio. Você tem o hidrogênio. Quantos elétrons na camada de valência? 1. Tá aqui, ó. 1 elétron. 1 elétron. Número de elétrons que não estão sendo compartilhados com esse hidrogênio. Tem algum elétron que está isolado? Não. 0. Número de elétrons que estão sendo compartilhados? 2 elétrons aqui, ó. 2 elétrons. 2 elétrons dividido por 2. Aqui eu tenho que arrumar, senão vocês vão ficar doidos. Se tivesse, seria bom, né? Ó, 2 elétrons. Qual que é o valor dessa conta? 0. 0 também. Então você faria isso, essa conta que eu estou fazendo aqui para vocês, todos os átomos. Qual que é a ideia? A estrutura melhor é aquela que apresenta a carga formal de 0. O que significa falar que a carga formal é 0? Significa que o átomo que você está compartilhando, que você está unindo, não houve nenhum tipo de deslocamento dos seus elétrons de valência. Quando a carga formal... E isso representa uma estabilidade em termos da molécula. Os átomos estão se ligando, a carga formal deles continua a 0, significa que a estrutura que você desenhou, beleza, ela tem uma... É possível de representar a molécula. Quando você tem uma estrutura, ainda que na somatória ela possa ser 0, mas você tem átomos com cargas formais negativas, já é um indício de que você teve um deslocamento de elétrons na camada de valência. E isso gera uma certa estabilidade na molécula. Beleza? Então você veja bem. Aqui eu tenho... Oi, espera um pouquinho. Aí, pode falar. Deixa eu mexer na cantina rapidinho. Vou deixar. Vou deixar. Só deixa eu mostrar isso aqui. Eu vou já deixar. Perceba o seguinte, aqui eu tenho todas as moléculas. Todas. E todas as moléculas significa todas as estruturas. E percebam que todas elas, com exceção da última, todas elas são 0. Com exceção da última que tem o mais e menos. Todas elas poderiam representar. Todas. Porque, veja, até essa última, se você for somar, na somatória geral é 0. Mas se fosse para você escolher, eu escolheria qualquer uma dessas 3, exceto essa aqui, ó. Beleza? Porque essa, qualquer uma. Qualquer um de vocês poderia representar qualquer uma dessas 3, estaria certo. Então você pode desenhar uma estrutura que pode ser diferente do seu colega, o outro pode ser... Desde que a carga formal represente uma estabilidade da molécula. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.